A Alpha 0.3 de Before the First Memory chegou com mudanças que transformaram a base do jogo. Hoje eu vou mostrar como saiu de uma movimentação simples para um sistema completo de RPG com save, load e boss fights. Esse aqui é o Protoss, o nosso boss, que eu vou mostrar a estrutura dele. Basicamente, a raiz da cena é um Character Variety 2D, que é esse nó aqui, feito para movimentação 2D, da Godot. Mas ele tem algumas variáveis, que é a variável da câmera, para criar aqueles efeitos tanto no início da luta quanto no final. A vida, o dano, o alvo, que no caso é o jogador, e a velocidade. Além das outras coisas de Character Variety 2D. O sprite, que é a representação visual. A colisão, que é o que vai fazer ele bater nas coisas. O animation player, que é o que faz as animações. E aqui, esse nó aqui, que é o animation tree, que ele basicamente faz a state machine, a máquina de estados do boss. Onde ele vai seguir um padrão. Enquanto ele fica em idle, é quando a condição Can Attack for verdadeira, ele vai dar 4 ataques antes de recarregar. Só que vocês estão percebendo que a colisão aqui, essa colisão maior, ela está cinza. Só que quando ele recarregar vai ficar azul. Por que isso? Observe. Fica azul agora, viu? Por que isso? Na maioria dos bosses você tem que ter um momento específico para atacar. Que no caso, no Protoss, é o momento da recarga dele, depois de 4 ataques seguidos. Então, agora se eu mudar aqui a condição, posso deixar os dois mesmo, mas que vai funcionar. Que aqui é a prioridade. Ele vai ir para a animação de Die, se eu ativar esse dead. Agora eu volto aqui para ele tocar a animação de Gyro. Aqui é a área que identifica o jogador, ou se o jogador tá dentro ou não. Isso vai mudar algumas coisas. Primeiro, se o jogador estiver fora, ele vai só seguir, vai continuar seguindo o jogador. Só que se o jogador estiver dentro, ele vai começar a atacar. No caso, o Kinetec vai se tornar verdadeiro. Agora, essa aqui, a Hurtbox, é o que faz o damage. No caso, é aquela que desativa e na hora que, na hora que tá na animação de ataque e de idle, mas ativa quando tá na animação de recarga. Justamente para ele só tomar dano no momento da recarga. Para deixar a batalha bem melhor. Agora, o Fireball Spawn Point, que é esse nó aqui, um marker LSD, serve para guardar a posição. A posição do quê? A posição onde vai spawnar as bolas de fogo que ele lança. Já que é um bem simples, só animação de dano mesmo. E aqui um dos mais interessantes, que é o Pathfinding. A mecânica de Pathfinding. Que eu uso tanto no Yellow Shooter Ball, quanto no Protoss e no Slow Walker. Que basicamente ele vai andar por onde está o map dizer que ele pode andar atrás de alguma coisa, que no caso é o nosso target, o nosso player. E aqui ele vai priorizar o centro do mapa. No caso, no entanto, o sistema A estrela, que é o que ele usa aqui na Godot, ele não se atualiza sozinho. Então, para isso, eu uso um nav timer, um timer bem curtinho, só para ele atualizar a direção até o jogador a cada 0,1 segundos. Agora aqui, o spawn timer já é uma coisa um pouco diferente, que é o timer para ele spawnar Hello Shooter Ball, que é esse daqui, que é o mais rápido, com menos vida e menos dano, e menor, que eu já mostrei no último vídeo. Que basicamente ele vai ficar spawnando aqui durante toda a batalha. Aqui é o efeito sonoro da bola de fogo, que é na hora que ele for jogar a bola de fogo, normal. O efeito sonoro de dano. E aqui temos duas coisas para fazer o efeito especial. Se você prestar atenção tanto no início, tanto no shorts, quanto no clipe do início do vídeo, ele tem um efeito de cortes no final da batalha. No caso, é esse nó aqui que faz. Que ele cria alguns cortes, digamos assim, de cores branca e ciano. Só que o ciano é um pouco mais curto. Usando a função draw, desenhar em inglês. Basicamente, ele faz aqui a gerenciação, cria um valor aleatório para o tamanho e a posição dele. E aqui ele coloca na cena. Porque se você prestar atenção, tanto no shorts quanto no clipe do início do vídeo, a tela fica escura e só que você ainda consegue ver os cortes e o prótese. Mas como é que eu fiz isso?
Para isso eu usei o Point Light 2D e o Canvas Modulate. O Canvas Modulate eu usei para deixar a tela toda escura, da cor preta. E o Point Light 2D eu deixei para manter somente a parte onde está o Protoss da cor normal. Porém, para enfrentar este boss, o jogador precisava de algo ficar um pouco mais forte. Para isso, implementei o sistema de amuletos, onde você coleta itens para montar sua própria build personalizada. Eu trouxe essa mecânica porque a essência de um bom roguelike está na progressão. Você coleta itens, equipa seu personagem e com isso facilita o desafio ou acessa novas áreas. Em Before the First Memory, eu dividi esse sistema em três categorias principais. Amuletos de ação, ativados com o clique esquerdo do mouse. Eles são focados em dano direto e ataques variados, alguns com efeitos especiais bem interessantes. Amuleto de habilidade, ativado com o clique direito. Aqui entrou as mecânicas de movimentação e utilidade, como o dash, que é vital para sobreviver ao Protoss. Amuleto de sinergia. Esse é o grande diferencial. São buffs passivos que podem depender de condições específicas. Um exemplo é a carga estática. Toda vez que você usa uma habilidade, seu próximo ataque ganha o dobro do tamanho e dano. É gratificante ver como uma combinação certa pode mudar completamente o ritmo da gameplay. No entanto, de nada adiantaria conseguir esses itens raros se você não tivesse o jeito de guardar seu progresso. Para garantir que ninguém perca o progresso, implementei um sistema de save load. No início parecia um desafio gigante extremamente complexo, até eu dominar o conceito de manipular arquivos em diretores externos ao projeto. Agora, suas conquistas e configurações ficam salvas com segurança, mas eu queria ir além e criar algo que conectasse jogadores mesmo em um jogo single player. Foi assim que surgiu o Daily Run. Você já pensou em jogar exatamente a mesma estrutura de salas e loots que um amigo seu? Geralmente roguelikes usam números aleatórios puros para gerar o mundo, mas aqui eu utilizei a data do dia como a semente principal. Isso significa que o layout que você enfrentar hoje será o mesmo para qualquer outro jogador no mundo. Se o seu amigo encontrou uma sala específica ou um item raro, você também poderá encontrá-los se jogar no mesmo dia. É a forma perfeita de competir e comparar estratégias com a comunidade. No entanto, jogar sempre do mesmo jeito poderia se tornar repetitivo. Por isso, implementei um menu de configurações completo onde você tem total controle sobre a experiência. Você pode alternar ao idioma entre inglês, português e espanhol, escolher entre o desafio e o do Daily Run ou o caos do aleatório puro, e alternar facilmente entre o joystick ou o teclado. O melhor de tudo, cada mudança é salva automaticamente, garantindo que o jogo esteja sempre do seu jeito da próxima vez que você abrir. Bom, essa foi a jornada da Alpha 0.3. O Protoss é apenas o começo de muitos desafios que ainda pretendo implementar em Before the First Memory. Atualmente, o acesso às builds é exclusivo para nossos arquitetos de testes e colaboradores selecionados, mas se você quer acompanhar o desenvolvimento de perto e ter a chance de participar das próximas fases, se inscreva aqui no canal. Não esqueça de deixar seu comentário sobre o que achou dos novos amuletos e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também é fã de roguelikes. Eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima devlog. Valeu!